Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista, nosso segundo bloco, bloco de fechamento aqui desse nosso primeiro vídeo desta sexta-feira, dia 10 de maio de 2024. A gente está por aqui para trazer muita informação, continuamos, né, por aqui com muita informação para você. Antes da gente falar de Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série A, vamos falar de seleção brasileira. Dorival Júnior anuncia convocados para a Copa América nesta sexta-feira. O técnico Dorival Júnior anunciará nesta sexta-feira a lista de convocados para representar a seleção brasileira na Copa América e nos amistosos antes da competição em junho. A divulgação dos nomes está prevista para meio-dia. É possível que você já esteja aí, né, acompanhando a convocação, até porque a gente grava esse vídeo aqui um pouco antes, né, mais cedo, e entra a partir do meio-dia, né, sobe aqui no canal a partir do meio-dia o nosso vídeo. Antes, às 11 horas, Arthur Elias divulga a lista da seleção feminina para os últimos amistosos antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Pois é, e o GE, né, o GE vai transmitir aí, você que quer acompanhar, outros canais também vão transmitir para você que quer acompanhar, né? O que já está aí acompanhando. Será apenas a segunda convocação de Dorival à frente da seleção, onde chegou no começo do ano, substituindo Fernando Diniz. O nome escolhido para suceder Tite ao fim da Copa do Mundo de 2022. A lista terá como foco a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre 14 de junho e 14 de julho, mas também servirá para os amistosos contra o México no dia 8 de junho e os próprios Estados Unidos, né, no dia 12, ambos em solo norte-americano. O planejamento da comissão técnica é que os convocados que atuam no exterior se apresentem no dia 30, enquanto os atletas que defendem times brasileiros são aguardados a partir de 3 de junho. Entre os atletas de fora, a exceção ficará por conta dos possíveis convocados do Real Madrid, que disputará a final da Liga dos Campeões no dia 1º de junho, em Londres. Vini Júnior e Rodrigo foram chamados na primeira convocação do técnico, enquanto Éder Militão estava lesionado. A preparação brasileira para a Copa América será realizada em Orlando, na Flórida. A estreia dos comandados de Dorival será contra a Costa Rica em 24 de junho, no SoFi Stadium. Pois é, próximo a Los Angeles, na Califórnia. Depois, a seleção ainda enfrenta Paraguai e Colômbia na fase de grupos. É o Brasil, né, rapaz? É a seleção brasileira começando uma competição oficial, né? No comando aí, agora no novo comando do técnico Dorival Júnior. Boa sorte pro Dorival, né? Tomara que tudo possa ocorrer bem e a gente possa caminhar aí, né, para uma seleção sólida, né? E que a gente tenha consiga montar um elenco forte para a gente entrar na próxima Copa do Mundo realmente com bastante chance, né? Bastante chance aí reais de conquistar, né? Depois de tanto bater nessa tecla hexa, tomara que dessa vez esse hexa possa vir, né, para o nosso futebol brasileiro, né? Fala de Libertadores da América, os times classificados e os eliminados depois de 4 rodadas. Se encerrou ontem, quinta-feira, a 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores e 3 times garantiram antecipadamente seus lugares na próxima fase. São eles, São Paulo e Tajeres, pelo grupo B, e o Atlético Mineiro pelo grupo G. Bolívar, Palmeiras e River Plate também estão próximos de avançar. Para isso, precisam somar apenas mais um ponto nos 2 jogos restantes da fase de grupos. Com a definição aí das vagas do grupo B para São Paulo e Tajeres, Barcelona de Guayaquil do Equador e Cobresal do Chile não tem chances de avançar. Restará as 2 equipes brigar por uma vaga na Sul-Americana. Vale ressaltar que o grupo C teve um jogo adiado entre Grêmio e o Huachipato em razão das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul. A fase de grupos se aproxima do fim e a próxima rodada está marcada para o meio da semana que vem. Pois é, e aí para você
dos brasileiros passam, todos eles, né? Tem alguns ameaçados aí, né, rapaz? Alguns times ameaçados aí de não passar para a próxima fase da competição. Deixa eu falar aqui dos jogos, então, que aconteceram da Conmebol Libertadores da América, temporada 2024. No grupo A, vou falar para você da situação, né, e dos próximos jogos, grupo por grupo, dos times brasileiros, tá? Grupo A, que é o grupo do Fluminense. Fluminense tomou um sufoco ontem terrível, né, rapaz? Jogando contra o Colo-Colo lá no Chile, mas conseguiu segurar a bola na trave, Fábio salvando, etc, etc. E aí, mas mesmo assim o Fluminense conseguiu segurar. Um jogo estranho do Fluminense, né, mano? Tá acostumado a ver o Fluminense sempre dominando. Jogo estranho demais. É claro que o adversário teve muita, né? Muita competência nisso, mas tipo, o Fluminense já não faz bons jogos nessa temporada. Eu não me lembro qual foi o bom jogo que o Fluminense fez. Estamos no 5º mês do ano, eu não me lembro, sinceramente. O Fluminense chegou a 8 pontos com a vitória por 1-0 sobre o Colo-Colo. Continua, né? Já estava na liderança aí do grupo A. Agora tem 8 pontos, abriu 3 pontos aí do segundo colocado, que é o Cerro Porteño, abriu 4 pontos do próprio Colo-Colo, né? E ficou aí a uma vitória. Na próxima rodada, se o Fluminense vencer, ele já garante a sua vaga para a próxima fase. O Alianza Lima é outro time dessa chave e tem 3 pontos. Lembrando que o Alianza Lima e o Cerro Porteño empataram em 1-1 nessa 4ª rodada. A próxima rodada, que é a 5ª rodada, que começa no meio de semana que vem, o Alianza Lima recebe na quarta-feira o Colo-Colo e na quinta-feira, dia 16, no Maracanã, o Fluminense recebe a equipe do Cerro Porteño. Vencendo o jogo, o Fluminense, independentemente de outro resultado, né? O Fluminense se classifica para a próxima fase da competição, né? Só precisa dele para garantir a sua vaga na próxima fase da competição. Se empatar, Cristiano, aí depende do resultado entre Alianza Lima e Colo-Colo. Alianza Lima, se empatar o jogo, deixa eu ver. Se o Alianza Lima empatar o jogo, ele vai a 4, né? O Colo-Colo vai a 5. O Fluminense iria a 9. Então o Fluminense se classificaria, né? Com esse cenário. Mas se o Fluminense se classificar sem depender de outro resultado, né? O Fluminense precisa vencer o seu jogo. Vencendo, ele nem precisa olhar na tabela de quanto que saiu, né? O jogo aí do Alianza Lima e Colo-Colo. Até porque ele já vai entrar em campo sabendo, né? Do resultado entre Alianza Lima e Colo-Colo e o que ele precisa fazer. Ou vencer, ou empatar, né? Ou até mesmo aí uma derrota, né? Caso o Colo-Colo empate, né? De repente, se perder não, se o Alianza Lima vencer, ele vai a 6 pontos, então o Fluminense indo a 9 não garantiria não, né? Com empate não, tem que vencer mesmo. No grupo B, que é o grupo do São Paulo, o São Paulo já está classificado, já falamos para vocês aqui. Tadieres 10 pontos, São Paulo 9 pontos e segundo colocado. O terceiro é o Barcelona de Guayaquil com 2 pontos e o Cobressal com 1 ponto. Esses dois aí brigam por uma vaga na Copa Sul-Americana desta temporada. Quem ficar em terceiro ali vai para a Copa Sul-Americana. A briga desse grupo é para ver quem termina, né, em primeiro lugar. Próxima rodada será na terça-feira. Pelo menos um jogo, né, desse grupo. O Tadieres recebe o Cobressal às 19 horas e o São Paulo na quarta-feira, na verdade na quinta-feira, às 9 horas da noite, recebe o Barcelona de Guayaquil, né? 2 jogos aí para a gente saber quem vai terminar em primeiro nesse grupo B, que é o grupo do São Paulo. No grupo C é o grupo do Grêmio. Ontem o The Strongest recebeu a equipe do Estudiantes. O The Strongest venceu por 1-0, resultado que não foi bom, evidentemente, para o São Paulo, né? Aliás, para o São Paulo não, perdão, para o Grêmio não foi bom, mas o Grêmio ainda vai fazer os seus jogos, evidentemente, apesar de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? A gente não sabe quando que vai acontecer esses jogos aí do Grêmio, mas de momento, o The Strongest chega com a vitória de ontem, chegou a 7 pontos, o Huachipato com seus 5 pontos não fez o jogo contra o Grêmio, o Estudiantes aliás, o Huachipato tem 5 pontos, o Estudiantes tem 4 pontos, o Grêmio está com 3 pontos, mas tem 3 jogos apenas
na competição. Não vou nem passar aqui a próxima rodada, porque não, né, não vai acontecer aí para o Grêmio, então na semana que vem a gente fala desse grupo. No grupo D, que é o grupo do Botafogo, o Botafogo melhorou, né? 2 vitórias seguidas aí, deram um up pro Botafogo seguir lutando aí por uma das vagas. O Botafogo já pode se classificar na próxima rodada, Cristiano? Pode, né? Pode sim. Ele enfrenta o Universitário. Se ele vencer o Universitário, ele vai a 9 pontos. Deixa o Universitário 4 pontos atrás, né? Aí tem que torcer para o Júnior Barranquilla derrotar a LDU. Se o Júnior Barranquilla derrotar a LDU e o Botafogo vencer o Universitário, o Botafogo se classifica com uma rodada de antecedência. Pois é, isso é a situação do grupo D, né? Liderada pelo Júnior Barranquilla com 6 pontos, o Botafogo é o segundo com 6 pontos também, o Universitário tem 5 e a LDU tem 4 pontos. É a situação do grupo D do Botafogo. O grupo E, que é o grupo do Flamengo, é o grupo mais complicado aí para um time brasileiro, né? O Bolívar chegou a 10 pontos e praticamente se garantiu na próxima fase da competição, até porque o Flamengo só pode chegar a 10. Só que tem um Palestino ali, né, rapaz? E o Flamengo tem que mirar nesse momento justamente o Palestino. O Palestino tem 6 pontos, o Flamengo tem 4 pontos, faltam 6 pontos em disputa ainda. Em quarto, o Milionários com 2 pontos. O Milionários pode chegar a 8 pontos, né? Ainda tem chances matemáticas. Na próxima terça-feira teremos o Milionários jogando em casa contra a equipe do Palestino. Esse jogo aqui, o torcedor do Flamengo tem que torcer para o Milionários. Ou um empate, ou então torcer para o Milionários. Milionários ganhando vai a 5 pontos, mas se o Flamengo ganhar o seu jogo contra o Bolívar, ele vai a 7 pontos. Então, continuaria à frente, né? Então, para as pretensões do Flamengo, o Milionários tem que vencer esse jogo aqui no El Campín contra a equipe do Palestino. Se o Palestino vencer, complica demais a vida do Flamengo, né? Complica demais a vida do Flamengo, até porque o Flamengo não joga mais contra o Palestino, gente. Não joga mais contra o Palestino. O Flamengo pega na quarta-feira no Maracanã, às 9h30 da noite, o Bolívar. Esse jogo o Flamengo tem que vencer de qualquer jeito. É a primeira, né? É a primeira coisa que o Flamengo tem que fazer. Depois torcer, né? Depois ver como é que saiu, não sei o que, até porque ele já vai jogar também sabendo, né, do resultado do Milionários com o Palestino. Se o Palestino vencer, evidentemente força o Flamengo a vencer, né? Aí força ainda mais. Se o Milionários vencer, lógico, força o Flamengo vencer também, para que ele possa assumir a segunda colocação e na última rodada depender só de suas forças para garantir a sua classificação para a próxima fase. Então a bola rola aí para a quinta e penúltima rodada desse grupo. Na próxima terça-feira, dia 14, às 11 horas da noite, o Milionários enfrenta aí o Palestino e o Flamengo na quarta-feira, às 9h30, recebe o Bolívar, que com empate garante, né? Precisa de um empate só nesses 2 jogos para garantir aí uma das vagas para a próxima fase da competição. Grupo F é o grupo do Palmeiras. Palmeiras ganhou ontem de 5-0 do Liverpool, sem fazer esforço, viu, gente? Não foi um grande jogo do Palmeiras, mas mesmo assim o Palmeiras ganhou por 5-0 fora de casa e conseguiu aí praticamente a sua classificação. É a mesma coisa aqui do Bolívar. O Palmeiras precisa em 2 jogos, e os 2 jogos em casa, pelo menos de 1 ponto. Pelo menos de 1 ponto para garantir a sua classificação. Claro que o Palmeiras quer ser o melhor no geral, né? Ganhar os 2 jogos, chegar a 16 pontos e ser aí o melhor no geral. Claro que tem que torcer contra o Galo, evidentemente contra outros times também aí. Mas o Palmeiras precisa só de 1 ponto em termos de classificação aqui nesse grupo F. Palmeiras venceu então fora de casa o Liverpool do Uruguai por 5-0. O São Lourenço bateu a equipe do Independiente Del Valle por 2-0. Palmeiras lidera com 10 pontos. Em segundo, Independiente Del Valle 4 pontos. O São Lourenço com a vitória também chegou a 4 pontos. O Liverpool do Uruguai, que perdeu para a equipe do Palmeiras por 5-0, também tem 4 pontos. Ou seja, o Palmeiras está sobrando aí nesse grupo F, né, rapaz? Quinta e penúltima rodada do grupo, o Palmeiras recebe na próxima quarta-feira às 9h30 da noite, o Independiente Del Valle tendo que vencer de qualquer jeito, né? Tendo que vencer de qualquer jeito. O Independiente, se perder para o Palmeiras, não vai ser eliminado ainda, mas fica numa situação bem difícil, bem complicada, né? Fica numa situação bem complicada, ainda mais se houver
um vencedor entre Liverpool do Uruguai e a equipe do São Lourenço. Se houver um vencedor aí e o Palmeiras venceu o Independiente Del Valle, o Independiente Del Valle sai da zona de classificação para a próxima fase da competição. O grupo G é o grupo do Atlético, já está classificado, né? O Atlético tem 4 jogos e 4 vitórias, 12 pontos. O segundo colocado é o Peñarol com 6 pontos. O Rosário Central tem 4 pontos e é o terceiro colocado. E o Caracas tem apenas 1 ponto. Próxima rodada, o Galo está de olho aí na pontuação geral, né, da Libertadores da América, como já dissemos aqui para vocês. Joga fora de casa mais uma vez contra a equipe do Peñarol. O Peñarol precisa de pontos, né? Precisa vencer para chegar aí a 9 pontos. E quem sabe o Caracas, se o Caracas vencer, o Caracas venceu o Rosário Central e o Peñarol venceu o Galo, o Peñarol se classifica. Mas é um jogo duro demais para o time do Peñarol, né, rapaz? É um jogo duro. O Galo está num momento muito bom. E o Galo tem essa pretensão aí de terminar essa primeira fase na primeira colocação. O Galo pode terminar aí com 18 pontos, né? A pontuação máxima. Pode terminar com 18 pontos. 6 jogos, 6 vitórias. Já pensou, rapaz? Tem tudo para isso, né? Pois é, situação então do grupo G do Atlético Mineiro. O grupo H não tem brasileiros, então a gente não vai falar desse grupo H não, tá? Vamos falar desse grupo H não. Vamos falar de Copa Sul-Americana para você que tá ligado com a gente. Só os grupos aí dos brasileiros. No grupo B, Universidade de Quito lidera com 10 pontos, o Cruzeiro é o segundo colocado com 6, União La Calera tem 4 pontos e o Aliança Petroleira tem 1 ponto. O Universidade de Quito venceu por 4-0 jogando em casa contra a União La Calera e chegou a 10 pontos e ficou muito perto aí de sua classificação, né, rapaz? Porque na Copa Sul-Americana é diferente da Libertadores. Copa Sul-Americana só um se classifica de forma direta. O segundo vai para uma repescagem contra o terceiro colocado vindo da Libertadores da América. Próximo jogo do Cruzeiro será contra a equipe do União La Calera lá no Independência, né? Na próxima quinta-feira às 9 horas da noite o Cruzeiro decide a sua vida. Tem que vencer, né? Tem que vencer e torcer aí para que a equipe do Aliança Petroleira apronte para cima do Universidade de Quito. Pois é, tá difícil o Cruzeiro se classificar em primeiro, difícil mesmo, né? Porque se o Universidade de Quito, que vai jogar em casa, vencer o Aliança Petroleira, aí acaba, né? Aí o Cruzeiro não tem mais chances, porque vai restar apenas um jogo, e aí o Cruzeiro não tem mais chances de alcançar, porque nesse momento a diferença é de 4 pontos ali, e aí vai brigar mesmo, né? Pode garantir já nessa rodada aí 5, né? Pode garantir a repescagem para a próxima fase da competição, né? Garantir ali a disputa da repescagem contra um terceiro colocado vindo da Libertadores. O grupo C, que é o grupo do Internacional, que está impedido de jogar devido aos acontecimentos lá no Rio Grande do Sul. O Belgrano empatou ontem, foi um bom resultado para o Internacional, né? Empatou com o Delfim em 1-1. O Belgrano ficou com 6 pontos, o Delfim chegou a 5 pontos. O Internacional tem 5 pontos, saiu da zona de classificação ali, pelo menos para repescagem, para a próxima fase da competição, mas ainda tem seus jogos, né? Que vão acontecer. O Real Tomoyapo é o lanterna com apenas 1 ponto. O grupo do Fortaleza, que é o grupo D, Fortaleza lidera com 9 pontos, em segundo Boca com 7 pontos. O Nacional Potosí, que goleou a equipe brasileira por 4-1, chegou a 4 pontos. O Esportivo Trinidense perdeu para o Boca Juniors e tem 3 pontos. É a situação aí de momento do grupo D. Fortaleza pega na próxima rodada o Boca Juniors, é um jogo direto, porque se o Fortaleza ganhar, ele vai a 12 pontos e já garante, né? Garante aí a sua classificação para a próxima fase, né? Abre ali 5 pontos do próprio Boca e abre do Nacional. Na verdade é o Boca mesmo, né? A referência ali é o Boca, porque na Sul-Americana só uma equipe se classifica de forma direta. O Potosí ainda tem chance, né? O Potosí é o terceiro colocado com 4 pontos, tem chance de brigar pela vaga da repescagem, joga
é na terça-feira contra a equipe do Esportivo Trinidense. E como eu já disse, o Boca, na sua Bomboneira, na próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, recebe o Fortaleza. E o Boca vai pressionado para vencer, né, rapaz? Vencendo, o Boca vai para a última rodada, dependendo só de suas forças para se classificar de forma direta. E, mais uma vez, joga em casa, né? Mais uma vez em casa contra o Real Potosí. Na verdade, Nacional Potosí. No grupo E, que é o grupo do Atlético Paranaense, que tem 4 jogos e 4 vitórias, 12 pontos. O Esportivo Ameliano é o segundo colocado com 7. O Danúbio é o terceiro colocado com 4. O Raio Zuliano não pontuou ainda. Cristiano, o Atlético Paranaense já está classificado de forma direta para a próxima fase? Ainda não, porque restam 6 jogos em disputa e o Esportivo Ameliano, matematicamente, ainda pode chegar a 13 pontos. O Atlético precisa de um empate, né, para conseguir aí a sua classificação. Até porque o Esportivo Ameliano, se o Atlético empatar e ele vencer o seu jogo, ele vai a 10 pontos, depois pode chegar a 13, a mesma pontuação que o Atlético Paranaense. Só que o Atlético tem 14 gols de saldo, o Esportivo Ameliano tem 2. Então seria impossível o time do Esportivo Ameliano conseguir tirar um saldo tão alto, né, do Atlético Paranaense, que ainda teria mais um jogo, né, para pontuar novamente. E justamente, se eu não estou equivocado aqui, é justamente a última rodada, né, contra o Esportivo Ameliano, e ele teria que jogar contra a equipe brasileira fora de casa e tirar essa diferença aí, caso o Atlético empate a próxima partida, que será também em casa contra o Danúbio. Então o Atlético já pode resolver essa situação aí já na próxima rodada, e acredito que vai resolver lá na sua Liga Arena, né, na próxima quarta-feira. O time brasileiro joga em casa para definir aí, para se classificar, né, para a próxima fase da competição. 4 jogos, 4 vitórias. Essa é a situação do grupo E do Atlético Paranaense. No grupo F, que é o grupo do Corinthians, o Racing lidera com 8 pontos, o Corinthians é o segundo colocado com 7, o Argentino Júnior tem 6, e o Nacional do Paraguai tem 1 ponto até aqui. Próxima rodada, terça-feira, né? O Racing recebe às 7 horas da noite o Nacional do Paraguai, e o Corinthians recebe a equipe do Argentino Júnior. Será aí para dar o troco, né? Tem que dar o troco. E torcer para que o Nacional do Paraguai apronte para cima do Racing do Uruguai, né? Assim acontecendo, o Corinthians iria a 10 pontos, ultrapassaria o Racing, e na última rodada o Corinthians só dependeria das suas próprias forças em casa contra o próprio Racing para garantir a sua classificação. Se o Corinthians vencer e o Racing empatar, por exemplo, o Corinthians joga na última rodada por um empate, né, contra o Racing. Lógico, tem um jogo do Argentino Júnior, né? Tem um jogo do Argentino Júnior. O Argentino Júnior joga contra a equipe do próprio Corinthians, né? E aí, lógico, o Corinthians vencendo, evidentemente que o time do Racing, do Argentino Júnior, né, continua com 6 pontos, o Corinthians vai a 10, ou seja, abre 4 pontos, e aí não pode ser mais alcançado pela equipe argentina do Argentino Júnior. Então o Corinthians tem 2 jogos em casa, vencendo os 2, possivelmente não, vencendo os 2, né, ele consegue se classificar de forma direta para a próxima fase da competição. A situação do Corinthians no grupo F da Copa Sul-Americana. O grupo G é o grupo do Cuiabá. Cuiabá venceu o Metropolitanos por 3-0, tinha assumido até então a liderança, mas aí a LDU fora de casa venceu a equipe do Deportivo Garcilasso por 2-0 e retomou a ponta. Lanús chegou a 10 pontos, o Cuiabá tem 8 pontos, é o segundo colocado, o Deportivo Garcilasso tem 4 pontos, é o terceiro, e em quarto Metropolitanos com nenhum ponto até aqui, é a situação de momento. A quinta rodada desse grupo, o Lanús recebe em casa o Metropolitanos. Complicada a situação do Cuiabá para se classificar. O Cuiabá também joga em casa, tem que fazer o dever de casa contra o Deportivo Garcilasso, para na última rodada, né, no confronto direto, ele tentar a sua classificação de forma direta para a próxima Libertadores, para a próxima fase da Copa Sul-Americana, né? Então, tá nas mãos aí
tá nas mãos aí do Cuiabá. Vencer o jogo, né, em casa contra o Garcilasso e depois vai visitar o Lanús, fora de casa lá na La Fortaleza, né? Vencendo esses dois jogos, o time do Cuiabá se classifica de forma direta. É difícil? É complicado. Acho que o Cuiabá vence o Garcilasso jogando lá na sua arena, né? Mas esse jogo contra o Lanús fora de casa que é o mais terrível, mais complicado. Mas futebol, tudo pode acontecer e o Cuiabá depende só das suas forças para conseguir a classificação de forma direta para a próxima fase da competição. O grupo H, que é o grupo do Bragantino, o Bragantino deu um salto importante, né, em termos de classificação para a próxima fase de forma direta, para a próxima fase da competição. O Racing lidera ainda, né? Mas vou falar aqui do jogo de ontem. O Bragantino em casa bateu o Racing por 2-1, resultado importantíssimo. O Bragantino não conseguiu ultrapassar ainda a equipe argentina na tabela de classificação, mas tem 2 jogos ainda para acontecer, né, gente? E aí tudo pode acontecer, com perdão aí do trocadilho, né? O Racing tem 9 pontos, ainda lidera esse grupo. O Bragantino é o segundo colocado com 9 pontos. O Coquimbo Unido tem 4 pontos. O Sportivo Luquenho pode chegar aí a 7 pontos, não tem mais chance nem de repescagem mais nesse grupo. O Coquito Unido ainda pode chegar a 10 e ainda tem chance matemática de classificação. A 5ª rodada, o Racing joga em casa contra o Coquito Unido. E o Bragantino visita a equipe do Sportivo Luquenho. O Bragantino precisa vencer os 2 jogos, né? E os 2 jogos vão ser fora de casa. Precisa vencer os 2 jogos e torcer por um tropeço do Racing. O Racing joga as 2 partidas em casa, mas pode acontecer de um tropeço, né? Ou então, o seguinte, o Racing tem 5 gols de saldo. O Bragantino teria que ganhar os 2 jogos e ganhar bem, né? Já que a pontuação é igual. Precisa aí ganhar e ganhar bem os dois jogos que restam aí para ele, para conseguir a classificação de forma direta. E torcer para que o Racing pelo menos empate um jogo desse aí, para que a equipe brasileira do Bragantino consiga a classificação de forma direta para a próxima fase da Copa Sul-Americana. É isso, né, gente? É isso aí, a questão da Copa Sul-Americana, para você que tá ligado com a gente. Pra gente finalizar aqui, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou a 4ª rodada ontem. O América Mineiro bateu o Vila Nova por 1-0. Hoje, mais conhecido como sexta-feira, teremos o Novo Horizontino, às 19 horas, contra a equipe do Ceará. O Goiás, também nessa sexta-feira, recebe a equipe do Ituano. Também nessa sexta, o CRB joga contra a Chapecoense. Jogos do sábado, o Guarani recebe a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Operário recebe a Ponte Preta. O Amazonas recebe a equipe do Santos. Esse jogo também sábado às 17 horas. O Sport também no sábado amanhã recebe o Brusque. O Avaí recebe o Coritiba também no sábado. E no jogo isolado de domingo, o Mirassol joga contra a equipe do Paysandu. São jogos da Série B do Campeonato Brasileiro desse final de semana. Na Série A do Brasileirão, teremos o clássico aí das maiores torcidas do Brasil. O Flamengo recebe a equipe do Corinthians. O Flamengo em um dos seus piores momentos, né? Se não o pior, né? Na verdade, o pior momento do Flamengo nesta temporada de 2024. E o Corinthians se recuperando, voltando a jogar bem, né? Fez bons jogos aí. Os últimos jogos, as últimas apresentações do Corinthians foram boas. Então, no sábado, às 16 horas, as 2 equipes se enfrentam pela rodada 6 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, no domingo, recebe às 16 horas o Atlético Paranaense. O Palmeiras, se vencer, ele ultrapassa o Atlético Paranaense e pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso, vai ter que torcer por uma combinação aí de resultados. Já o Atlético Paranaense quer se manter na liderança do campeonato e para isso tem que vencer o Palmeiras jogando lá na Arena Barueri. Não vai ser no Allianz não, né? Vai ser na Arena Barueri. Também no domingo às 16 horas o Fortaleza recebe o Botafogo. Às 16 horas também é o confronto entre Atlético Goianiense e Cruzeiro no domingo.
Mais tarde, às 18h30, o Bahia recebe o Bragantino. O Vasco também, no mesmo horário de domingo, às 18h30, recebe o Vitória em São Januário. Jogo de pressão, né, rapaz? Tanto para um lado quanto para o outro, principalmente para o Vasco, que joga em casa e vem aí de 4 derrotas seguidas. O Vitória também está na zona de rebaixamento, ainda não venceu na competição, tem apenas 1 ponto e vai também aí para cima do Vasco para tentar a primeira vitória na competição. O São Paulo, na segunda-feira, às 8 horas da noite, recebe o Fluminense, jogo de tricolores, o do Morumbi e também o das Laranjeiras do Rio de Janeiro. No Morumbi, então, recebe o encontro de tricolores às 8 horas da noite da segunda-feira. Os jogos adiados: Internacional e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio, e Criciúma e Cuiabá. Situação, então, do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente vai acompanhar e traz tudo para você que está ligado com a gente na segunda-feira. Segunda-feira a gente vem com todas essas informações do que vai acontecer no final de semana esportivo, tá bom? Obrigado pela companhia. Se Deus quiser, a gente volta amanhã. Aliás, amanhã não, né, Cristiano? A gente volta segunda-feira a falar de esporte aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Mas hoje, eu ainda volto hoje, rapaz. Eu volto hoje ainda pra gente falar aí das notícias, né, de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil, e a gente fechar essa sexta-feira de notícias e também mais uma semana de notícias aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Meu muito obrigado, beijo no seu coração, abraço para vocês também, e se Deus quiser, a gente se fala, a gente se vê às 18 horas aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Fiquem com Deus.